Olá, conselho do perito. Qual a diferença entre o atestado, o relatório, o parecer e o laudo? Todos esses são documentos forenses que o fisioterapeuta pode emitir. Mas há uma diferença entre eles, algumas mais sutis e outras um pouco mais profundas. Especificamente, o atestado, o relatório e o parecer, eles estão abrigados na resolução 464 do COFITO. Essa resolução ela pontua o que cada um desses documentos faz. Basicamente, o atestado ele tem uma característica bem especial. Ele é um documento que, preferencialmente, deve ser emitido pelo fisioterapeuta que avaliou, prescreveu e executou aquele tratamento. Então, dificilmente, e não é correto, um fisioterapeuta que não atendeu, prescreveu e atendeu aquele paciente emitir um atestado. O atestado ele deve ser feito para aquele profissional que acompanha aquele paciente de perto. E também, por característica, o atestado é pequeno, ele é simples e ele é objetivo. Ele deve ser compacto, ele deve caber numa folha de receituário. Lembrando que o atestado deve conter um diagnóstico fisioterapêutico. E ele tendo o diagnóstico, ele deve ser codificado, quantificado e qualificado, preferencialmente pela CIF e pela CBDF. Mas atualmente agora CBDF. Então, o atestado ele é mais compacto, tá? Mas ele preferencialmente tem que ser para esse profissional. O relatório, ele é uma descrição de uma situação e ele não é conclusivo. Ele não tem uma conclusão. Então, o relatório ele é um documento onde o fisioterapeuta ele descreve uma situação, ele relata uma situação. Quando que o relatório é emitido? Normalmente eu vejo assim exemplos, né? O relatório pode ser emitido um paciente que está sendo transferido da UTI para o quarto e a equipe vai mudar do fisioterapeuta da UTI para o fisioterapeuta do andar. O colega manda um relatório com todas as situações daquele paciente. Um paciente que vai ser enviado para vai ter alta domiciliar e lá no domicílio ele vai ser atendido por um outro fisioterapeuta. E aí aquele colega que trabalhou no hospital com o paciente emite um relatório para o colega lá que vai atender a domicílio. Na área forense, a gente pode pedir um relatório pós-avaliação, né? Você pode pedir para um colega. Olha, avalia fisicamente este paciente e me manda um relatório. Você pega aquele relatório e a partir dele você faz um parecer para usar na justiça, por exemplo. Então, o relatório serve para isso. O parecer, ele é um documento conclusivo e ele normalmente ele responde uma pergunta consultiva. Então, alguém pede, olha, eu preciso um parecer de como eu estou fisicamente para que eu possa ingressar com uma ação contra o INSS, com uma ação trabalhista, com uma ação securitária, eu vou pleitear alguma coisa em relação ao DPVAT. O parecer ele também pode ser o parecer do assistente técnico, que é o profissional indicado dentro do processo. Todos esses documentos eles estão posicionados dentro da resolução 464. O laudo judicial ele não aparece nessa resolução. Ele aparecia na resolução 381, que foi revogada e substituída pela 464. Eu gosto do conceito de laudo que tem na resolução 381 e sugiro que você leia. Tem um conceito lá sobre o que é o laudo. Eu gosto daquele conceito, ficou muito bom. Mas a diferença mais marcante do parecer para o laudo é uma só. O parecer e o laudo eles podem ter a mesma construção. Mas o laudo ele tem uma característica muito marcante, que é resposta aos quesitos das partes e do Ministério Público. Enquanto um parecer não precisa de resposta a quesitos, o laudo, diferentemente, precisa ter resposta conclusiva aos quesitos. Então o laudo lá no seu desenvolvimento, ele vai ter um item lá, respostas aos quesitos, e você vai lá, como perito, colocar as respostas. Preste muita atenção sobre a nômina dos documentos, porque eu já peguei
parecer de assistente técnico, que o nome correto é parecer, dentro do processo judicial, e o documento que ele juntou lá, ele colocou no topo, na capa, né? Laudo do assistente técnico. Isso é um erro. Isso tira toda a autoridade do documento. Porque imagina o juiz lendo, pensando, bueno, se no nome, na nômina, no título já está errado, que dirá o conteúdo? O conteúdo deve estar insignificante. Então, se você estiver na condição de assistente técnico, você vai emitir um parecer. E laudo, você só vai emitir quando você for nomeado perito judicial e você for entregar um laudo judicial. Qualquer outro documento desse a nível administrativo, dentro da sua clínica, do seu consultório, se você for emitir algo mais complexo e mais detalhado que o atestado, você vai emitir um parecer. E esse parecer pode ser ad hoc, que a gente chama, que é a que se destina, né? Parecer, ou um parecer físico-funcional, aí fica a seu critério, correto? Então essas são as diferenças básicas entre os documentos emitidos pelo fisioterapeuta, e existem outros documentos ainda que a gente pode emitir. Eu me lembro de uma coisa importante. O relatório também pode ser um documento resultado de uma auditoria fisioterapêutica. O resultado de uma auditoria fisioterapêutica é um relatório. Então, mais esse detalhe aí. O relatório também pode ser encaixado nesse sentido. Fechou? Se você está no YouTube, me dá um joinha. Se tiver no Instagram, um coraçãozinho, comenta, salva, compartilha, manda esse conteúdo para alguém. E importante, se você quer ser um fisioterapeuta forense que sabe emitir todos esses documentos que eu falei, tanto o atestado, quanto o parecer, quanto o laudo, quanto o relatório, você precisa vir para o Começando do Zero na Perícia Fisioterapêutica, onde eu te transformo, se você fizer tudo que eu pedi e cursar todas as matérias do curso em fisioterapeuta forense em 8 semanas. Fechou? Valeu? Fui!